Meu marido me ofereceu uma vitamina de abacate envenenada. Ele me disse: "O shake está ótimo." E eu respondi: "Não sei, querido. Quem tomou o shake foi a sua mãe." Naquele instante, meu marido entrou em pânico e correu para o quarto da mãe. Lá dentro, ela jazia no chão, sem forças. Acontece que meu marido, Júlio, havia planejado me envenenar para ficar com a minha herança. Naquela manhã, a pequena casa onde Carla e Júlio moravam, em um bairro tranquilo de São Paulo, estava calma como sempre. O aroma de café fresquinho perfumava o ambiente limpo e organizado. Na mesa, Carla preparava um café da manhã simples de pão na chapa e ovos mexidos. Ela não se levantava cedo apenas por costume. Gostava de sentir a quietude da casa enquanto Júlio ainda dormia. Embora, é claro, essa quietude tivesse um significado diferente do que tinha antes. O antigo Júlio teria se levantado com um sorriso, a abraçado por trás e perguntado com malícia: "O que temos para o café hoje, meu amor?" E Carla, rindo, teria feito uma brincadeira. Mas esse costume havia desaparecido. Havia quase 2 meses que Júlio se levantava com o rosto inexpressivo. Ou pior, a primeira coisa que fazia ao abrir os olhos era pegar o celular, sem sequer cumprimentar ninguém. Aquela manhã não foi diferente. Júlio caminhou até a mesa sem sequer olhar para Carla. Afastou a cadeira, sentou-se e começou a digitar algo em seu telefone. Carla o observou por um momento, esperando um olá, um sorriso, ou pelo menos um bom dia, mas não houve nada. "Querido, o café está pronto," ela disse em voz baixa, esforçando-se para manter um tom suave. Ele respondeu secamente, sem levantar os olhos. Carla sentiu uma opressão no peito por essa mudança que não conseguia compreender, mas forçou um leve sorriso. Sentou-se de frente para ele, contemplando o marido que, embora separado apenas por uma mesa, parecia mais distante do que nunca. Passaram-se vários minutos em silêncio. Júlio largou o celular e começou a comer. Após a primeira mordida, deixou o garfo cair com um leve ruído. "Está salgado demais," ele murmurou. Carla se surpreendeu um pouco. Desculpe, querido. Quem sabe, da próxima vez, você não faça de qualquer jeito." Ele não gritou, mas foi o suficiente para silenciá-la. Aquela voz monótona doía mais do que se ele tivesse levantado a voz. Carla sabia que o problema não era o café da manhã. Algo dentro de seu marido havia mudado, algo frio, inacessível, mas ela não retrucou. Apenas assentiu em silêncio. À tarde, Carla estava sentada na sala dobrando roupas. Júlio havia saído ao meio-dia, dizendo que tinha trabalho no escritório, mas ela sabia que, ultimamente, o trabalho estava se tornando uma desculpa cada vez mais frequente. Júlio chegava cada vez mais tarde, às vezes, depois da meia-noite. Quando ela perguntava, a resposta era sempre curta: muito trabalho. O antigo Júlio sempre a mantinha informada. Carla olhou para o relógio de parede. Os ponteiros se moviam com uma lentidão exasperante, como se não quisessem avançar, tornando a casa ainda mais silenciosa. Ela segurou uma camiseta de Júlio recém-dobrada e suspirou profundamente. Uma emoção inexplicável oprimia seu coração. Era como sentir que algo perigoso se aproximava, sem saber de onde vinha. Tentou se distrair com um livro, mas as páginas passavam sem que ela conseguisse reter nada. A ansiedade a seguia como uma sombra. Ao cair da noite, Júlio finalmente regressou. A porta abriu com certa brusquidão, como se ele estivesse com pressa. Carla, que estava no sofá, virou a cabeça. "Já chegou, querido?" ela perguntou com suavidade. Júlio pendurou o paletó sem olhá-la. "Sim." "Você teve muito trabalho. Ontem também chegou tarde." Júlio parou por um instante e a encarou. Seus olhos não mostravam raiva, mas uma perspicácia calculista. "O que está acontecendo com você? Não para de me interrogar. Por acaso desconfia de mim?" Carla negou rapidamente com a cabeça. "Não é isso, querido. É que eu me preocupo. Você sai até muito tarde, com muita frequência. Eu digo que é trabalho," ele disse, e foi para o quarto. O tom de Júlio voltou a oprimir o peito de Carla, não pelo volume, mas pela frieza. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. Deitada na cama, olhava para o teto e remoía tudo. Júlio já dormia profundamente, mas seu rosto parecia diferente, tenso, como o de alguém que esconde algo. Carla se virou para ele.
Querido, o que está acontecendo? Ela sussurrou baixinho, sabendo que não receberia resposta. Voltou a olhar para o teto, tentando se lembrar de quando a mudança havia começado. Foi quando a mãe dele, Dona Lúcia Abreu, começou a adoecer? Quando Júlio começou a sair com mais frequência? Ou quando começou a perguntar pelas economias da família? Não havia uma resposta clara, apenas uma premonição que se tornava cada vez mais forte e penetrante. Fechou os olhos e tentou dormir, mas o coração batia muito depressa. A sensação não ia embora. Algo anômalo estava crescendo naquela casa. E Carla sabia que, fosse o que fosse, a arrastaria em uma direção que ela não desejava, mas ainda não sabia o que era. Só uma coisa era certa. Júlio já não era o homem que ela conhecia. Haviam-se passado 2 semanas desde que a mudança de atitude de Júlio se tornara mais evidente. Carla tentava levar seus dias com normalidade, mas cada gesto de seu marido parecia ter um significado oculto que ela não conseguia decifrar. Moravam na mesma casa, dormiam na mesma cama, mas a distância entre eles crescia cada vez mais. Naquela manhã, Carla anotava numa pequena caderneta que sempre usava os produtos de cozinha que precisava. Era seu costume manter um registro dos gastos do lar para gerenciar a casa de forma organizada. Justo quando acabava de escrever arroz, numa nova página, Júlio se aproximou de repente. — O que é isso? Ele perguntou bruscamente. — A lista de compras, querido, respondeu Carla com suavidade. Algumas coisas acabaram. Me dê isso. Carla hesitou por um instante antes de entregar a caderneta. Júlio a folheou, página por página. Seus olhos se moviam rapidamente, como um contador auditando um pequeno negócio. Estamos gastando demais, ele disse finalmente. Carla se surpreendeu. Que gastos, querido? São todos produtos de primeira necessidade. Júlio apontou algumas anotações. Sabão em pó, detergente, óleo, você compra essas coisas com muita frequência. Carla piscou, confusa. É que são usados diariamente. Júlio fechou a caderneta de repente. A partir de agora, quem vai gerenciar o dinheiro sou eu. Não precisa comprar tantas coisas. Sua voz era firme, quase uma ordem. Não havia espaço para discussão. Ele guardou a caderneta no bolso do paletó sem pedir permissão. Quando a porta se fechou após a saída de Júlio, Carla ficou de pé, atordoada. O marido gerenciar as finanças poderia ser normal, ela sabia, mas a forma como Júlio havia feito era estranha. Parecia alguém que queria controlar completamente o fluxo de dinheiro, sem uma razão clara. Durante o dia, Carla foi ao quarto de sua sogra, Dona Lúcia, para levar o almoço. A saúde da idosa havia piorado nas últimas semanas. Faltavam-lhe forças, sua voz falhava frequentemente e às vezes parecia ausente. Carla sentou-se na beira da cama e colocou uma tigela de purê sobre uma mesinha. — Sogra, a senhora precisa comer, ela disse com ternura. Dona Lúcia virou a cabeça lentamente. — Obrigada, minha filha. Carla a ajudou a comer, sabendo que Dona Lúcia tinha dificuldade em levantar os braços. Seu olhar se deteve no rosto da idosa. Ela tinha olheiras escuras e a pele pálida. Ninguém sabia a causa de sua doença. O médico havia apenas dito que era exaustão e falta de nutrientes. Enquanto alimentava, Carla perguntou: — Sogra, a senhora tomou o remédio da manhã? Dona Lúcia assentiu debilmente. — Sim, o Júlio me deu. Carla silenciou por um momento. Embora Júlio costumasse se encarregar dos medicamentos, fazia apenas 1 mês que ele não era tão próximo de sua mãe. Mesmo morando na mesma casa, ele muitas vezes se esquecia de visitá-la. Agora era o oposto. Júlio entrava e saía do quarto de Dona Lúcia com muita frequência, dava-lhe os medicamentos, controlava sua comida e até havia trancado o armário de remédios, guardando a chave. A mudança era drástica demais para não despertar suspeitas. — Não é verdade que Júlio tem cuidado muito bem de mim ultimamente? Disse Dona Lúcia com a voz fraca, como se tentasse se lembrar. — Sim, sogra, respondeu Carla, embora, no fundo, já não soubesse se isso era verdade. Quando Carla se preparava para ajudar Dona Lúcia a se deitar, um copo sobre a mesinha de cabeceira chamou sua atenção. No fundo, restava um resíduo líquido de cor esverdeada, como um shake que tivesse descansado por meio-dia. Carla pegou o copo e cheirou devagar. Tinha cheiro de abacate, mas havia algo mais misturado, algo que a fez querer largar o copo imediatamente. — Sogra, a senhora bebeu algum shake antes? Ela perguntou com cautela.
Sim, o Júlio preparou para mim de manhã, respondeu Dona Lúcia em voz baixa. Ele disse que era para eu ganhar forças. O coração de Carla começou a bater mais depressa. Durante as últimas 2 semanas, Júlio havia levado bebidas para a mãe com frequência, algo que ele nunca havia feito antes. Mas Carla tentou não se precipitar. Não queria tirar conclusões sem provas, tentou pensar com lógica, mas o medo começava a germinar lentamente. Naquela noite, Júlio regressou com várias sacolas de compras. Por um momento, Carla se alegrou, pensando que seu marido havia voltado a ser o de antes. Mas ao ajudá-lo a descarregar as sacolas, notou algo estranho. Todas estavam cheias de produtos caros. Biscoitos importados, energéticos caros, carne de primeira, queijos gourmet. Não eram produtos de primeira necessidade, mas sim caprichos que fugiam dos hábitos habituais deles. Querido, o que é tudo isso? Perguntou Carla com cuidado. Júlio guardava as coisas sem olhá-la, para ter reservas. Mas isso é demais, querido. E o dinheiro? Por que você sempre fala de dinheiro? Você tem uma grande herança, disparou Júlio rispidamente. Carla ficou paralisada. Essa frase nunca havia saído da boca de Júlio. Nem mesmo quando se casaram, ele era o tipo de homem que mencionava o patrimônio. Mas isso é para o futuro. Júlio se virou. Seu olhar era afiado. Sim, nosso futuro. Não apenas o seu. Não foi a resposta que fez Carla tremer, mas o tom de voz de Júlio. Continha uma ambição segura, como se aquela herança já estivesse em suas mãos. A noite avançou. Carla sentou-se sozinha em seu quarto, olhando a caderneta de gastos, que já não podia tocar. Enquanto Júlio tomava banho, seus pensamentos não paravam de girar. A mudança de atitude de Júlio, os gastos inexplicáveis, sua repentina necessidade de controlar todo o dinheiro, as bebidas para Dona Lúcia e, agora, a menção explícita à herança familiar de Carla. Essas pequenas peças formavam um quebra-cabeça inacabado, mas a direção já era clara. Algo estava errado. E pela primeira vez, Carla começou a sentir medo de verdade. Não uma simples inquietude, mas pavor, como se um perigo se aproximasse dela, lenta, mas inexoravelmente. Durante os últimos dias, a mudança de atitude de Júlio fez com que Carla mal pudesse intuir o que estava acontecendo. Mas naquela tarde, quando o sol começava a se pôr e a casa parecia mais silenciosa do que o normal, Júlio apareceu com uma expressão incomum, um leve sorriso que, embora forçado, tentava parecer caloroso. Carla estava ajeitando umas toalhas de Dona Lúcia quando Júlio a chamou da cozinha. Carla, vão aqui um momento. Sua voz, embora seca como de costume, tentava soar amável. Carla, com o coração em guarda, mas sem querer se adiantar aos maus presságios, dirigiu-se lentamente para lá. Ao entrar na cozinha, viu Júlio com o liquidificador na mão. Um leve aroma de abacate flutuava no ar, misturado com outro cheiro menos perceptível. Sobre a mesa havia um copo de vitamina de abacate de um verde pálido. Parecia mais aguado do que os shakes que costumavam preparar juntos. Está cansada? Perguntou Júlio, sem olhá-la diretamente. Preparei uma vitamina de abacate. Sei que você gosta. Carla assentiu em silêncio. Ela adorava a vitamina de abacate, mas esta parecia diferente. A cor não era uniforme. Algumas partes eram mais claras e outras mais escuras, como se não tivesse sido misturada totalmente bem. Carla ficou olhando o copo por mais tempo do que o normal, e Júlio, com certa pressa, o aproximou. Beba, Carla. Cuidar da minha mãe deve ser cansativo. Você precisa repor as energias, ele disse, empurrando o copo um pouco mais para ela. Carla sentiu uma estranha premonição, mas sorriu levemente. Era raro Júlio lhe preparar uma bebida, e mais ainda com aquela atitude tão suave. Mesmo assim, não quis suspeitar nem tirar conclusões precipitadas de imediato. Pegou o copo com as 2 mãos e o cheirou devagar. Tinha o cheiro familiar de abacate, mas também havia um leve toque amargo que não costumava estar ali. Com que abacate você fez? Perguntou, tentando soar natural. Com os que estavam na geladeira. Sua resposta foi muito rápida, quase ensaiada. Carla voltou a examinar o shake. A textura era muito líquida, como se ele tivesse adicionado mais água do que o normal. Mexeu lentamente com um canudo, mas continuava parecendo estranho.
Júlio a olhava fixamente, quase sem piscar. O que foi? Não gostou? Não é que... Carla buscou uma desculpa que não o ofendesse. Normalmente, você não tem tanto trabalho. Júlio soltou uma pequena risada, mas soou seca. Bom, eu queria te ajudar um pouco, Carla. Você não vai desconfiar de mim só por ter uma gentileza com a minha esposa, vai? Sua voz tentava soar brincalhona, mas havia uma tensão mal perceptível. Carla notou algo anômalo, não só no Sheik, mas no olhar de Júlio, que parecia estar esperando algo. O quê? Isso era o que ela não podia adivinhar. Levantou o copo e o aproximou dos lábios, mas não bebeu de imediato. Júlio continuava a olhá-la, como se quisesse se assegurar de que ela beberia tudo. O coração de Carla acelerou. Eu vou beber depois, ela disse rapidamente com um sorriso. Tenho que ver como está sua mãe primeiro. Ela parecia um pouco tonta antes. Júlio, num ato reflexo, segurou seu braço. Beba um pouco, Carla, assim você terá mais energia. Carla sentiu um arrepio. Aquela insistência era antinatural. Júlio nunca até forçava daquela maneira. Engoliu em seco, tentando manter a calma. Fez o gesto de levar o copo aos lábios, mas não bebeu. Apenas molhou levemente os lábios para que Júlio acreditasse que ela tinha provado. Sim, eu termino depois, ela disse com um sorriso forçado. Júlio finalmente soltou sua mão. De acordo. Se precisar de algo, me diga. Carla assentiu e, com o copo na mão, saiu da cozinha. Ao chegar ao corredor que conduzia ao quarto de Dona Lúcia, diminuiu o passo, certificando-se de que Júlio não a seguia. Prendeu a respiração por um momento, tentando perceber o sabor na ponta da língua. Havia um leve amargor estranho, não o amargor próprio do abacate, mas algo parecido com um medicamento finamente moído. O pelo de Carla se arrepiou. Ela não queria tirar conclusões precipitadas, mas não podia ignorar aquela combinação de sabores. Com passos cautelosos, entrou no quarto de Dona Lúcia. Sua sogra jazia como de costume, sem forças. Seu rosto estava pálido, mas ela ainda tinha os olhos abertos. A senhora tem sede, sogra? Perguntou Carla suavemente, deixando o copo de shake na mesinha de cabeceira. Dona Lúcia assentiu debilmente. Um momento, sogra, eu vou trazer água, disse Carla, olhando de novo para o copo de shake. Não pensava dá-lo a ela, só precisava de tempo para pensar em seu próximo passo. Mas aquela sensação incômoda já havia se transformado em um pequeno medo que rastejava por sua mente. O que Júlio está fazendo? E por que esse shake tem um sabor tão estranho? Essas perguntas a seguiram enquanto ela saía do quarto, como se a sombra do copo de shake se agarrasse às suas costas. E sem que ela soubesse, essa suspeita era apenas o começo de algo muito mais sombrio. Desde aquela tarde, o ambiente na casa se tornou mais tenso do que o habitual. Carla ainda segurava o copo de vitamina de abacate que Júlio havia preparado, mas deliberadamente não bebeu mais. O sabor amargo que havia roçado seus lábios persistia debilmente, reforçando sua convicção de que algo não estava certo. No entanto, ela se esforçou para manter a calma, principalmente porque Júlio parecia vigiar cada um de seus movimentos. Quando Carla regressou à sala, Júlio olhou imediatamente para o copo em sua mão. Você ainda não bebeu mais. Sua voz tentava soar normal, mas ela continuava vendo um matiz de insistência. Carla sorriu debilmente. Eu queria ir ao quarto da sua mãe primeiro, querido. Ela parecia cansada. Júlio se aproximou. Seus olhos denunciavam certa ansiedade. Mas beba primeiro, Carla. Que seja um gole, não tem problema. Carla prendeu a respiração por um momento. Aquela insistência se sentia cada vez mais antinatural. Normalmente, Júlio não se importaria se ela bebia ou não. Uma atenção inexplicável a obrigou a escolher suas palavras com cuidado para não o provocar. Querido, eu vou beber depois. Eu bebi primeiro. Júlio a interrompeu bruscamente. Carla inspirou fundo, tentando agir com a maior suavidade possível. Levantou o copo, mas não o aproximou dos lábios. Querido, eu provei um pouco antes e o sabor está um pouco diferente. Talvez o abacate não estivesse maduro. A expressão de Júlio se endureceu. Não tem problema, beba mais um pouco. Carla engoliu em seco. O tempo parecia passar em câmera lenta e a tensão se tornava cada vez mais real, provocando um arrepio na nuca. Ela pensou o mais rápido que pôde em uma forma de sair daquela situação sem levantar mais suspeitas. Finalmente, Carla largou o copo e disse com a voz mais serena que conseguiu. Querido,
De verdade, o shake eu já bebi. Você já bebeu? Júlio semicerrarou os olhos. Tão rápido? Tem certeza? Carla o encarou fixamente e, com uma voz tranquila, mas clara, pronunciou a frase que pairava em sua cabeça fazia algum tempo. Ela disse: Não sei, querido. Quem tomou o shake foi a sua mãe. Em questão de segundos, a expressão de Júlio mudou drasticamente. Seu rosto empalideceu, seus olhos se arregalaram e ele ficou sem ar. A falsa segurança que tentava projetar desmoronou em um instante. Ele nem teve tempo de disfarçar o choque. O quê? O que você disse? Mamãe tomou este shake? Sua voz tremia, quase quebrada. Carla tentou não observar sua reação de forma muito evidente. Antes ela disse que estava com sede, então eu deixei na mesinha de cabeceira. Suponho que ela mesma o bebeu. Eu ainda não verifiquei. Júlio não esperou mais explicações. Saiu correndo em direção ao corredor que levava ao quarto de Dona Lúcia. Seus passos eram apressados, quase tropeçando. A porta do quarto abriu com violência, batendo na parede e ecoando por toda a casa. Carla o seguiu lentamente, perto o suficiente para observar a situação, mas mantendo a distância para não agravar o pânico dele. Quando entrou no quarto, Júlio já estava ajoelhado ao lado da cama. Seu rosto estava cheio de terror. Dona Lúcia jazia sem forças, mais pálida do que o normal. Tinha os olhos fechados e respirava com dificuldade. O copo vazio de shake de abacate estava na mesinha ao lado. Mamãe, mamãe, por que você bebeu isso? Reaja, por favor. A voz de Júlio tremia e seu pânico já era incontrolável. Suas mãos sacudiam levemente o braço da mãe, mas Dona Lúcia apenas emitia um gemido fraco. Carla ficou no limiar com a mão no peito. Uma mistura de emoções a invadiu. Preocupação com o estado de sua sogra e, ao mesmo tempo, a crescente certeza de que suas suspeitas sobre o shake estavam corretas. Júlio se virou para olhá-la. Tinha os olhos avermelhados e cheios de uma ansiedade que não era normal. Por que você deu este shake para a minha mãe? Carla manteve a calma. Querido, eu não a obriguei a beber, apenas o deixei na mesa. Ela pode ter bebido porque estava com sede. Além disso, você não disse que este shake era seguro? Júlio abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Parecia querer culpá-la, mas ao mesmo tempo percebeu que estava preso em seu próprio erro. O suor frio escorria por sua testa. Temos que levá-la para o hospital, disse Carla com firmeza, aproximando-se. Ela não está bem. Júlio mordeu o lábio. Uma mistura de frustração e terror. Sim. Me ajude a levá-la para o carro. Embora sua mente continuasse confusa, Carla o ajudou. Ela segurou os ombros de Dona Lúcia e Júlio, as pernas, levando-a lentamente até o carro. Durante o trajeto, Carla notou o quão ansioso e desorientado Júlio estava. Suas mãos eram instáveis, seus passos vacilantes e ele não parava de murmurar coisas ininteligíveis. Ao chegarem ao carro, Júlio o ligou com mãos trêmulas. Cada expressão de seu rosto mostrava um terror que ia além da simples preocupação. Parecia alguém perseguido por uma consequência monumental. Carla sentou-se no banco de trás, segurando Dona Lúcia. Olhou pela janela, deixando que o barulho do carro preenchesse o silêncio. Mas, em seu interior, ela sabia que algo havia se rompido naquela noite. Não havia volta. Júlio não estava em pânico porque a mãe estava doente. Estava em pânico porque sabia o que continha aquele shake. E isso mudava tudo. Júlio dirigia como um louco, quase sem olhar os semáforos. A cada poucos segundos, ele olhava para Dona Lúcia, que jazia sobre os joelhos de Carla. A respiração da mãe estava fraca, mas ainda lá. Carla segurava sua cabeça, tentando mantê-la o mais confortável possível durante o trajeto até o hospitalzinho mais próximo. Assim que o carro parou no pátio do hospital, Júlio saltou antes que o motor se desligasse completamente. Correu para pedir ajuda e 2 enfermeiros ajudaram a transferir Dona Lúcia para a emergência. Carla também entrou por um momento para se certificar de que sua sogra ficava nas mãos do pessoal médico antes de sair. Quando a porta da sala de exame se fechou, Júlio caminhava de um lado para o outro pelo corredor do hospital, nervoso. Sua respiração continuava agitada e seu rosto estava pálido. Mas Carla viu algo mais.
Não era apenas o pânico de um filho preocupado com a mãe, era um medo mais profundo. Um medo que não provinha do estado de Dona Lúcia, mas de outra coisa. Carla ficou junto à porta, observando Júlio de longe. Sabia que era a oportunidade perfeita para realizar algo que rondava sua mente desde o incidente do shake. Aproveitando que Júlio estava ocupado na recepção, falando com uma enfermeira, ela aproveitou a ocasião. Saiu sorrateiramente da sala de espera e dirigiu-se novamente ao carro. A noite havia caído por completo e o estacionamento parecia mais solitário. A luz que se filtrava do hospital era tênue, mas o suficiente para Carla ver. Ela se certificou de que ninguém a observava e abriu lentamente a porta do carro. O copo de shake que ela havia trazido do quarto de Dona Lúcia havia desaparecido. Provavelmente Júlio o havia levado em seu pânico. Mas o liquidificador e os ingredientes do shake seguramente continuariam na cozinha de casa. Enquanto isso, Carla queria verificar algo mais importante, a garrafa que Júlio havia usado para fazer a vitamina de abacate. Ela se lembrava perfeitamente de ter visto Júlio abrir um pequeno armário da cozinha enquanto preparava o shake. Naquele armário, costumavam guardar xarope, adoçante líquido e água mineral, mas naquela tarde ela havia visto outra garrafa de cor mais escura. Quando Júlio fez o shake, ela ouviu o som da tampa girar não uma, mas 2 vezes. Era um detalhe sem importância, mas agora parecia crucial. Carla abriu o pequeno porta-luvas, onde Júlio costumava guardar objetos pequenos. Procurou com cuidado, mas com rapidez. Lenços, um aromatizador de carro, notas fiscais e um pequeno frasco com um líquido transparente até a metade. Sua mão parou por instinto. Era um frasco pequeno, como os de xarope para crianças, mas seu conteúdo não era remédio. O líquido interior era transparente e sem etiqueta, como água normal. Mas quando Carla abriu levemente a tampa e o cheirou, sentiu um odor agudo e penetrante. Um cheiro químico desconhecido, parecido com álcool, mas mais amargo e irritante. Carla fechou a tampa novamente. Sua respiração ficou cortada. Aquilo não era água mineral. Não era um ingrediente de cozinha. Era algo que não deveria estar no carro. Apertou o frasco com força. Seu corpo tremia levemente, mas tentou manter a expressão serena. Se o conteúdo daquele frasco era o que havia sido usado no shake, então Júlio realmente tinha a intenção de lhe fazer mal. Essa realidade a atingiu com mais força do que qualquer coisa que ela havia sentido até agora. Mas não devia agir precipitadamente. Acusá-lo sem provas poderia tornar a situação ainda mais perigosa. Então, sem que ninguém soubesse, guardou o pequeno frasco em sua bolsa. Depois, Carla olhou ao redor e, após se certificar de que não havia ninguém, fechou lentamente a porta do carro. Voltou a entrar no hospital com passos leves, como se nada tivesse acontecido. Quando chegou ao corredor, Júlio continuava caminhando de um lado para o outro. Passava as mãos pelo cabelo nervoso, deixando-o revolto. Assim que viu Carla regressar, virou-se rapidamente. "Onde você estava?" Sua voz estava carregada de pressão. "No banheiro", respondeu Carla com naturalidade, com a voz mais simples possível para não levantar suspeitas. Como está minha mãe?" Júlio passou a mão pelo rosto. "O médico disse que primeiro precisam fazer exames nela. Ainda não sabem a causa exata." Ele não conseguiu continuar. Estava com o rosto tenso e a mente claramente confusa. E isso, por sua vez, deu a Carla uma folga para pensar. Agora, ela observava Júlio com outros olhos. A forma como ele se sentava, inquieto, a forma como evitava o contato visual direto, a forma como sua respiração acelerava. Tudo isso demonstrava que ele não só temia perder a mãe, temia que seu plano falhasse. Carla sentou-se lentamente em uma cadeira de espera. Sua bolsa repousava em seu colo, como sempre, mas desta vez seu conteúdo não eram simples objetos pessoais. Dentro se ocultava uma verdade que poderia explicar tudo. Abriu o celular e anotou os detalhes importantes. A cor do líquido, o odor, a forma do frasco, o lugar onde o encontrou. Sem exageros, sem conjecturas, apenas os fatos. Em sua mente, Carla começava a chegar a uma conclusão difícil de aceitar. Júlio não havia tentado fazer mal a Dona Lúcia. Júlio não havia mudado por causa da pressão ou do trabalho. Júlio tinha a intenção de fazer mal a ela. E a vitamina de abacate de antes não havia sido um gesto de carinho, mas uma armadilha.
Pela primeira vez, o ar ao redor de Carla se sentiu pesado, mas ela manteve a calma. O pânico só a faria cometer erros. Agora ela tinha uma prova inicial. Agora conhecia a verdade e, a partir daquele momento, tinha que ser mais cuidadosa do que nunca, porque sua vida estava na mira da pessoa que supostamente deveria protegê-la. O trajeto desde o hospitalzinho até o maior, em São Paulo, se desenrolou em um ambiente muito mais silencioso do que o anterior. Júlio dirigia em uma velocidade instável, às vezes muito rápido, às vezes freando bruscamente. Carla, sentada no banco de trás, continuava segurando Dona Lúcia, que jazia sem forças. A respiração de sua sogra era fraca, mas ainda presente, o que lhe dava uma pequena esperança de que não fosse tarde demais. Assim que o carro parou no pátio do hospital, umas enfermeiras de plantão saíram imediatamente com uma maca. Ao verem o estado de Dona Lúcia, Júlio ajudou a transferi-la, mas suas mãos tremiam e seu rosto estava pálido. Quase cada passo era acompanhado por um suspiro de ansiedade que ele não podia controlar. Rápido, a paciente está muito grave, disse uma das enfermeiras enquanto levavam Dona Lúcia para a emergência. Carla a seguiu com passo firme, enquanto Júlio, em sua pressa, quase se choca contra uma porta de vidro antes de parar. Claramente, ele não podia ocultar seu pânico. Pouco depois, um homem de uns 50 anos, com uma camisa branca e um estetoscópio no pescoço, apareceu no corredor. Seu rosto era sereno e decidido, e Carla o achou muito familiar. Senhora Carla, ele a chamou. O que aconteceu? Por que trouxeram sua sogra aqui? Era o Dr. Freitas, o médico da família que havia atendido Dona Lúcia por muito tempo. Ele se aproximou e, ao ver Dona Lúcia na maca, sua expressão se tornou séria. Doutor, minha sogra perdeu as forças de repente, respondeu Carla rapidamente. Manteve a voz firme para não adicionar mais tensão. Por favor, examine-a. O Dr. Freitas assentiu sem dizer mais nada. Levem-na para a sala de observação. Eu a examinarei imediatamente. As enfermeiras empurraram a maca para a sala. Quando Júlio tentou segui-las, o Dr. Freitas o deteve pelo ombro. Espere lá fora um momento. Preciso examiná-la sem interrupções, disse com firmeza. Júlio claramente se incomodou em esperar, mas assentiu. Ficou de pé, inquieto, em frente à porta, enquanto Carla, a poucos passos dele, mantinha a calma apesar da confusão que sentia. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, o Dr. Freitas saiu da sala de exame, fechou a porta em silêncio e pareceu meditar algo antes de falar. O que aconteceu antes? Perguntou o doutor, dirigindo-se a Carla, não a Júlio. Diante da pergunta, o corpo de Júlio se enrijeceu. Carla engoliu em seco. Ela não podia revelar suas suspeitas diretamente. Isso só poderia acarretar uma situação mais perigosa, mas também não podia mentir. Minha sogra comeu algo antes, respondeu Carla em voz baixa. Depois, seu estado piorou rapidamente. O Dr. Freitas franziu a testa. O que ela comeu? Vitamina de abacate, respondeu Carla com sinceridade, mantendo uma expressão neutra. Os olhos do doutor se tornaram sérios. Só com um shake, o estado dela não deveria ter piorado tanto. Acabei de verificar os sintomas iniciais e há indícios de uma leve intoxicação. Ao ouvir a palavra intoxicação, Júlio estremeceu, como se tivesse recebido uma descarga elétrica. O que o senhor quer dizer, doutor? A voz de Júlio tremia. Minha mãe se intoxicou com algo? O Dr. Freitas olhou para Júlio fixamente. Ainda não posso assegurar. São necessários exames de sangue e outras análises. Mas as náuseas severas, o pulso fraco e um cheiro um tanto estranho em seu hálito. Tudo isso não é normal. Carla observou Júlio de soslaio. Parecia alguém que tentava reprimir o pânico desesperadamente. Sua mão esquerda apertava a parte da frente de sua roupa e sua respiração acelerava. Doutor, ela vai se salvar? Perguntou Júlio finalmente, com a voz rouca. Por enquanto ela reage, então há possibilidades, respondeu o Dr. Freitas. Mas eu preciso saber o que ela ingeriu. Alguém sabe que ingredientes foram misturados nesse shake? Fez-se um breve silêncio. Carla abaixou a cabeça fingindo pensar. Júlio tapou a boca com a mão e olhou para o chão. Apenas abacate, água e açúcar, respondeu Carla com cautela. Eu não vi Júlio adicionar mais nada.
Ela mencionou deliberadamente o nome de Júlio para que o doutor soubesse quem havia feito o shake, sem ter que explicar claramente. Júlio se virou no instante. Carla, o que você está dizendo? O shake foi feito por você, não foi? Carla o interrompeu suavemente. Não era uma acusação, apenas a constatação de um fato. O Dr. Freitas olhou para os dois alternadamente. De acordo. Eu não pergunto isso para culpar ninguém, mas para decidir o tratamento médico. Alguns venenos podem ser neutralizados se agirmos rapidamente. Júlio assentiu nervoso, mas suas mãos continuavam a tremer. Ele secava continuamente o suor da testa, embora não fizesse calor por causa do ar-condicionado. Senhora Carla, disse o Dr. Freitas em voz mais baixa, mais tarde vou precisar da sua ajuda para recolher informação em casa. Se sobrou algo do shake, algum frasco ou qualquer coisa que lhe pareça suspeita, me informe. É importante. Carla assentiu em silêncio. Sim, doutor. Júlio soltou um suspiro entrecortado. Doutor, a minha mãe vai se recuperar? Farei tudo o que for possível, respondeu o Dr. Freitas com a voz firme. Mas vocês dois precisam ser sinceros. Se há algo que eu deva saber, me digam. Depois, o doutor voltou a entrar na sala de observação, deixando Carla e Júlio em um corredor que de repente parecia mais estreito. Carla sentou-se lentamente, apertando sua bolsa. Júlio ficou no final da sala, agarrado a uma coluna. Seu rosto estava desfigurado por um pânico que já não podia ocultar. Mas para Carla, algo ficava ainda mais claro. O medo de Júlio não se devia unicamente ao estado de Dona Lúcia. Ele temia que o que havia feito estivesse prestes a ser descoberto. E essa virada dos acontecimentos obrigava Carla a ser muito mais cautelosa em seu próximo movimento. Após uma noite de ansiedade no hospital e um regresso para casa cheio de pensamentos confusos, Carla se deu conta de que seu medo não provinha de um único incidente, mas de uma série de pequenos padrões que juntos formavam uma imagem aterrorizante. Ela sentou-se na escrivaninha de seu escritório, sob a luz quente de uma pequena luminária, e começou a anotar tudo o que havia visto, ouvido e sentido recentemente. Não para acusar, mas para manter um pensamento racional. Na primeira página, anotou a mudança de atitude de Júlio, os cumprimentos quase inexistentes, as evasivas mais frequentes e as saídas noturnas com a desculpa do trabalho. Em seguida, anotou os novos costumes que haviam surgido de repente, encarregar-se dos remédios de Dona Lúcia, trancar o armário de remédios e agora se preocupar em excesso com o que sua sogra ingeria. Ela não descreveu as cenas com detalhes, mas limitou-se a pontos breves para que o padrão fosse claramente visível. A seguir, Carla acrescentou os detalhes relacionados à vitamina de abacate. A textura estranha, o aroma amargo que só ela havia percebido debilmente e a reação de Júlio quando ela lhe disse que Dona Lúcia havia bebido. Essas pequenas peças, separadamente, não pareciam conclusivas, mas, ao reuni-las, apontavam na mesma direção. Havia um elemento de controle e gerenciamento anormal. Fez uma pausa e olhou para a caneta. A emoção que sentia já não era simples medo, era uma fria cautela que fazia seu cérebro funcionar a toda velocidade. O medo pode levar ao pânico, mas a cautela impulsiona a ação. Carla escolheu a cautela. Em sua mente, Carla começou a formular hipóteses, cenários possíveis, desde os mais lógicos até os piores. Anotou cada cenário no papel e, baseando-se nas provas que tinha, marcou a probabilidade de cada um ser verdadeiro. Este método a ajudou a manter a objetividade, sopesando as possibilidades sem se deixar levar pelas emoções. Primeiro cenário, o estado de Dona Lúcia havia piorado devido a uma doença crônica. Essa razão era plausível, mas não explicava por que Júlio, de repente, havia se tornado extremamente protetor e controlava o acesso aos medicamentos da casa. Segundo cenário, Júlio estava estressado por problemas familiares ou dívidas, o que havia alterado seu comportamento. Era possível, mas não explicava o cheiro estranho do shake. Terceiro cenário, o mais inquietante era que existia uma intenção premeditada de fazer mal a alguém com um propósito específico. Embora a aterrorizasse, Carla não descartou essa possibilidade, já que o padrão de comportamento de Júlio parecia orientado a um objetivo.
Respirou fundo e anotou as medidas de segurança que devia tomar sem levantar suspeitas. Primeiro, não o confrontar diretamente. Carla sabia que um confronto sem provas poderia provocar uma reação extrema. Segundo, documentar as provas existentes. Registrar horas, palavras e objetos suspeitos. Terceiro, proteger a si mesma e a Dona Lúcia. Nunca beber de um copo de origem desconhecida e guardar o celular e a carteira em um lugar seguro. Quarto, encontrar uma forma de analisar o resto da bebida ou os frascos sem que Júlio percebesse. Os pensamentos de Carla não se limitavam ao perigo. Também considerou a possibilidade de melhorar a situação. Se realmente havia problemas econômicos ou outras pressões que haviam mudado Júlio, um enfoque diferente poderia ajudar. Mas se negou a priorizar a compaixão naquele momento. A segurança era mais importante. A empatia podia esperar até que a ameaça fosse resolvida. Percorreu a casa lentamente, observando os pontos que poderiam ser úteis. A bancada da cozinha, onde estava o liquidificador, o armário de remédios, as pequenas gavetas, não os tocou, mas registrou sua localização em sua mente. Não era um ato paranoico, mas de preparação. Carla se deu conta de que a mesma casa se sentia de repente como um campo de batalha do qual ela precisava traçar um mapa. Depois, revisou seu celular, abrindo notas antigas e fotos para recordar eventos que poderia ter esquecido. Acontece que havia outras pequenas coisas às quais ela não havia prestado atenção antes. Uma nota fiscal com luxos incomuns, uma mensagem de texto que Júlio havia fechado às pressas quando ela passou, e alguns registros financeiros cujo formato havia mudado de repente. Tudo isso, separadamente, parecia insignificante, mas junto ganhava importância. Entre análise e análise, Carla sentiu o cansaço. Os olhos fatigados e a cabeça pesada a obrigaram a parar por um momento. Bebeu água de seu próprio copo, uma pequena escolha para se proteger. Também reorganizou sua agenda para que sempre alguém soubesse aonde ela ia. Levou consigo uma bateria externa e guardou os documentos importantes em um lugar que só ela conhecia. Essas medidas práticas a fizeram se sentir um pouco mais segura, mas a cautela de Carla não era só física. Também começou a treinar sua comunicação. Como falar sem provocar Júlio? Como perguntar certas coisas sem ofendê-lo? E quando fingir indiferença? Não era manipulação, mas estratégia. Carla sabia que uma palavra errada poderia arruinar tudo. Antes de dormir naquela noite, Carla escreveu uma frase para se lembrar. Seja paciente, observe e registre. A frase era simples, mas lhe dava um foco. Deu-se conta de que suas suspeitas não deviam ficar como um medo vago que a consumisse, mas deviam ser verificadas com provas claras. Antes de fechar os olhos, Carla olhou a foto de seu casamento com Júlio pendurada na parede. A foto ainda lhe recordava as promessas iniciais: proteger-se, confiar um no outro. Mas agora essa promessa se sentia frágil. Ela não queria destruir seu lar, mas salvá-lo se fosse possível, ou salvar a si mesma se não fosse. As suspeitas haviam se fortalecido, mas Carla escolheu não entrar em pânico. Naquela noite, ela adormeceu com um pequeno plano de passos em sua mente e a tranquila determinação de encontrar a verdade sem se pôr em perigo. Naquela manhã, a casa estava mais silenciosa do que o habitual. Júlio continuava no hospital cuidando de Dona Lúcia, e Carla aproveitou a oportunidade para arrumar o quarto e a escrivaninha de seu marido. Não pretendia revirar as coisas dele. Apenas queria verificar se havia algo mais que precisasse saber antes de seguir em frente. Ao abrir a terceira gaveta, normalmente cheia de recibos e pastas finas, Carla encontrou uma pasta azul que não havia visto antes. A pasta estava limpa, impecável e sem poeira, o que significava que seu conteúdo havia sido manuseado recentemente. O coração de Carla começou a bater mais depressa, não por uma suspeita repentina, mas porque sua intuição lhe dizia fazia tempo que Júlio escondia algo. Abriu a pasta lentamente. Dentro havia vários documentos oficiais com o logo de uma grande companhia de seguros. No campo do nome dizia claramente Carla Gomes. Ela ficou sem palavras, sentindo um arrepio na espinha. Sua mão direita tremia levemente enquanto lia os documentos. A soma do seguro indicada era uma quantia enorme, de R$500 mil,
R$ 500.000, muito superior às suas economias. Mas o que mais a impactou foi a frase sob o campo de beneficiário, Júlio Abreu. Por um momento, o estômago de Carla se encolheu. Não foi a quantia que a surpreendeu, mas o fato de que ela nunca havia assinado aquela apólice de seguro. Ela se lembrava bem de todos os documentos importantes que havia assinado. Não era o tipo de esposa que simplesmente assentia em questões de dinheiro. Carla sempre gostava de ler os detalhes com atenção, certificar-se de que tudo fosse claro e razoável. Mas este documento era desconhecido. Ela se sentou na cadeira tentando respirar, mas sentiu uma opressão inexplicável. Seu olhar se fixou na assinatura que supostamente era a dela. Parecia, mas não era idêntica. Havia uma pequena linha que ela nunca fazia e uma curva muito longa. Era muito sutil, mas o suficiente para demonstrar que a assinatura havia sido falsificada. Carla tapou a boca, contendo um som que quase lhes escapou. Isso já não era sobre a mudança de atitude de Júlio. Não era sobre o shake de abacate ou o frasco suspeito. Era algo maior, mais planejado e mais perigoso do que jamais havia imaginado. Voltou a ler o documento para se assegurar de que não o havia entendido mal. O seguro já havia entrado em vigor fazia 3 meses e o período de carência estava a ponto de terminar. Se algo lhe acontecesse, uma enorme quantia de dinheiro seria paga imediatamente a Júlio. Não era uma quantia que se pagasse sem motivo, e era-me impossível que Júlio tivesse contratado um seguro tão grande sem um plano claro. Carla sentiu os olhos esquentarem, não de raiva, mas de uma mistura de terror e desolação. Lembrou-se de cada momento, desde a forma como Júlio havia começado a controlar a comida até sua mudança de atitude, que se sentia forçada. Todas essas peças começaram a se encaixar com uma clareza brutal. Esta prova se tornou o centro de tudo, apontando para uma única possibilidade, tão cruel que ela queria negá-la, mas Carla não se deixou levar pelas emoções. Após alguns minutos segurando a cabeça e recuperando o fôlego, decidiu olhar os outros documentos da pasta. Havia cópias de e-mails, cartas de aprovação, um laudo médico e comprovantes de pagamento da parcela do seguro. Tudo havia sido feito de forma regular, em seu nome e sem seu conhecimento. Carla fechou os olhos. Então, era por isso, pensou. Lembrou-se do momento em que Júlio havia mencionado pela primeira vez as finanças do lar, sua atitude de controlar estritamente os gastos e sua forma de começar a controlar pequenas coisas que antes não lhe importavam. Agora tudo fazia sentido. O motivo, o dinheiro. A prova de um motivo que até agora só existia na imaginação de Carla estava agora em suas mãos, na forma de um documento irrefutável. Apertou lentamente a pasta e a colocou de volta sobre a escrivaninha. O medo que antes era abstrato havia se transformado em um terror concreto. Mas, por outro lado, uma nova força crescia em seu interior. Não uma coragem cega, mas determinação. Isto já não era uma questão de conjecturas, era uma questão de sobrevivência. Carla usou o celular para fotografar os documentos, assegurando-se de ter uma cópia, e depois devolveu tudo ao seu lugar original. Cada folha foi manuseada com cuidado para não deixar rastro de que a pasta havia sido aberta. Ao fechar a gaveta, sentiu que seu peito continuava oprimido, mas ao mesmo tempo se sentia mais firme. A partir de agora, ela devia tomar novas medidas, medidas mais cautelosas e mais orientadas a um objetivo. Não devia agir precipitadamente. Tinha que passar o dia como se não soubesse de nada. Quando, à tarde, ouviu a voz de Júlio na entrada, Carla se manteve ereta na cozinha. Olhou para o marido com um pequeno sorriso natural, um sorriso forçado por sua própria segurança. Mas pela primeira vez desde que surgiram as suspeitas, Carla viu Júlio não como seu marido, mas como alguém que tinha um grande interesse em que sua vida terminasse. Agora o conflito estava completo. O motivo era claro e o perigo real. E, a partir de hoje, Carla sabia de uma coisa. Tinha que agir com cuidado, porque sua vida já não estava segura em sua própria casa. Naquela noite, a casa estava silenciosa demais para ser o lar de 2 pessoas. Carla havia acabado de terminar de arrumar a cozinha quando ouviu os passos de Júlio na sala. Normalmente, depois de voltar do hospital, ele reclamava do cansaço ou perguntava pelo estado de Dona Lúcia.
Mas naquela noite, ele não disse nem uma palavra e se dirigiu diretamente ao quarto. Essa atitude pôs Carla ainda mais em alerta. Pouco depois, ouviu a porta do quarto fechar em silêncio. Não um fechamento normal, mas como se a tivessem segurado para não fazer barulho. O movimento foi tão cauteloso que a Carla o achou ainda mais suspeito. Júlio estava escondendo algo. Ela apagou a luz da cozinha, deixando apenas a luz tênue de uma luminária da sala. Sentou-se por um momento, tentando se acalmar, mas a ansiedade não parava de corroer seu peito. Sentiu um forte impulso de descobrir o que Júlio estava fazendo. Quando se levantou para se dirigir ao quarto, ouviu a voz de Júlio através da fresta da porta, quase um sussurro. O volume estava baixo, como se estivesse abafado. Carla parou, respirou fundo e se aproximou sorrateiramente pelo corredor para não fazer ruído. Parou a poucos passos da porta que não estava completamente fechada. Através daquela pequena abertura, a voz de Júlio não era totalmente clara, mas podia-se entender. O que lhe gelou o sangue foi o tom de voz de seu marido. Era agudo, cheio de pressão, como se estivesse confirmando algo grave. Sim, falta pouco, só tenho que esperar o momento oportuno. A voz de Júlio se ouviu claramente desta vez. Carla prendeu a respiração, inclinou-se levemente, com cuidado para não tocar a porta, o suficiente para captar cada palavra. Não, ela ainda não suspeita de nada, continuou Júlio. Sua voz soava ansiosa. Mas tenho que me apressar. Não posso prolongar isso por muito mais tempo. Essa frase provocou um arrepio na nuca de Carla. O tom de Júlio não era o de alguém que se queixa ou fala de assuntos domésticos. Era o tom de alguém que está planejando algo. Algo urgente. Houve um breve silêncio. O som do outro lado do telefone não se ouvia, mas Carla podia intuir a direção da conversa, e isso lhe revirou o estômago. O chão do quarto estalou levemente quando Júlio se moveu. Ontem eu tentei. Sim, isso foi um erro. Ela não devia ter bebido. Carla sentiu que lhe faltavam as forças. Apoiou-se na parede para manter o equilíbrio. Júlio estava falando de Dona Lúcia. Não havia dúvida. Por enquanto, espere e seja paciente, disse Júlio de novo. Quando tudo acabar e eu receber o dinheiro, procederemos conforme o plano original. Ao ouvir a palavra dinheiro, Carla fechou os olhos. As peças que havia encontrado no capítulo anterior se encaixavam agora em uma imagem completa. O motivo, o plano, as pequenas ações que ela havia suspeitado durante todo esse tempo. Tudo apontava para um único ponto. Sua vida era o objetivo. Júlio baixou a voz. Carla teve que se inclinar mais para ouvir. Não se preocupe, não darei tempo a ela para fazer nada. Eu me assegurarei disso. Só tenho que encontrar outra maneira. Outra maneira. Carla sentiu o pelo dos braços se arrepiar. Essa palavra não era um simples plano. Era uma ameaça clara. Júlio já não soava como seu marido. Soava como alguém que calcula possibilidades, busca brechas e se assegura de que seu plano não voltará a falhar. Após alguns segundos de silêncio, Júlio soltou um longo suspiro. Sim, amanhã ou depois. Eu te ligo quando terminar. A palavra terminar fez Carla estremecer. Engoliu em seco e recuou rapidamente alguns passos antes que Júlio desligasse. Prendeu a respiração até sentir dor no peito. Se Júlio tivesse saído e ela tivesse continuado no corredor, tudo teria se arruinado. Carla voltou para a sala e sentou-se, fingindo olhar o celular. Segundos depois, a porta do quarto abriu. Júlio saiu com o rosto tenso, mas quando seus olhos se encontraram com os de Carla, ele forçou um pequeno sorriso. Você ainda não se deitou? Perguntou. Carla negou com a cabeça. Ainda não estou cansada. Vou descansar um pouco. Júlio se dirigiu à geladeira e tirou uma garrafa de água. Carla observou cada um de seus movimentos, a forma como ele respirava, a forma como evitava olhá-la por muito tempo, a forma como seus dedos tremiam levemente. Tudo lhe confirmava uma coisa. Júlio estava executando um grande plano e temia que voltasse a falhar. Carla não disse nada, apenas sorriu debilmente. Querido, amanhã eu quero ir ver a sua mãe um pouco, ela disse, tentando soar natural. Ah, sim, respondeu Júlio secamente. Nenhuma objeção, nenhuma pergunta.
E isso foi precisamente o que convenceu Carla ainda mais. Júlio estava tão concentrado em outro plano que não prestava atenção aos detalhes triviais. Naquela noite, depois que Júlio entrou primeiro no quarto, Carla ficou na sala. Abraçou uma pequena almofada e sentiu um leve tremor nas pontas dos dedos. Não por simples medo, mas pela constatação de que já não era seguro viver naquela casa. Cada canto da casa parecia uma armadilha, cada objeto, uma ameaça, e cada respiração de Júlio soava como uma contagem regressiva. Fechou os olhos e tomou uma decisão em seu interior. Tinha que se mover mais rápido do que Júlio. Tinha que buscar proteção e tinha que fazê-lo sem que seu marido percebesse. Porque depois daquela conversa, Carla sabia de uma coisa com certeza: se ficasse parada, não sobreviveria. Naquela manhã, Carla se levantou mais cedo do que o habitual. Sua mente continuava cheia das vozes da noite anterior. A voz de Júlio, seu tom pressionado, a ameaça velada e o plano que ele quase havia levado a cabo. Cada palavra continuava a ressoar em seus ouvidos. O coração batia forte, mas seus pensamentos se moviam mais rápido do que o medo. Ela sabia de uma coisa: se quisesse sobreviver, precisava de provas, não de simples conjecturas ou pressentimentos. Precisava de gravações, documentos e qualquer coisa que pudesse demonstrar que Júlio realmente tentava lhe fazer mal. Carla sentou-se na beira da cama e olhou para o celular. Abriu o aplicativo de gravação de voz e verificou se a bateria estava cheia. Não podia se permitir nenhum erro. Primeiro, tinha que se assegurar de que a próxima conversa seria gravada sem que Júlio percebesse. Segundo, tinha que conseguir o mais importante: os restos da vitamina de abacate que nem Dona Lúcia nem ela haviam bebido. Olhou de soslaio para a porta. Júlio continuava a dormir, com aspecto cansado e ansioso. Seu corpo se movia às vezes em pequenos espasmos, como se ainda estivesse preso no plano da noite anterior. Sem perder tempo, Carla se levantou em silêncio e abriu a porta do quarto sem fazer o menor ruído. Na geladeira da cozinha, ela ainda guardava o copo de shake que não havia jogado fora. Era a primeira prova. Abriu a porta da geladeira e viu o líquido do copo. A água e a fibra do abacate haviam começado a se separar e o cheiro havia mudado levemente, mas ainda restava um rastro do aroma estranho que havia feito suspeitar no dia anterior. Carla engoliu em seco, tirou 2 pequenos saquinhos plásticos de uma gaveta e abriu o copo. Derramou com cuidado o líquido do shake em cada saquinho, deixando um pouco no copo para não levantar suspeitas. Amarrou os saquinhos com força e os colocou em um pequeno recipiente que costumava usar para guardar temperos. Discreto, nada suspeito e seguro. Colocou o recipiente na parte de trás da geladeira, atrás dos potes de molho e da geleia. Júlio nunca olhava o interior da geladeira com tanto detalhe, então aquele lugar era relativamente seguro. Após assegurar a primeira prova, Carla voltou à mesa e pegou seu celular. Tinha que manter a distância de Júlio, mas estar perto o suficiente para captar a conversa. Mas antes tinha que provocar Júlio para que falasse de algo relacionado ao seu plano. Não podia depender apenas da casualidade. Segurou o celular e pensou: o que poderia fazê-lo falar? Júlio estava sob pressão. Uma pessoa assim costuma reagir quando um plano dá errado. E o que havia dado errado em seu plano? O estado de Dona Lúcia. Carla traçou uma estratégia. Meia hora depois, quando Júlio acordou, seus passos pesados se dirigiram à cozinha. Parecia não ter dormido bem, provavelmente pensando em um plano que se tornava cada vez mais urgente. Carla o recebeu com um leve sorriso. Ela não devia demonstrar medo. Querido, ela disse em voz baixa enquanto preparava um chá quente. Eu estou preocupada com a sua mãe. Tive um pesadelo ontem à noite. Júlio parou. Seu rosto se tensionou levemente. Que sonho! Carla suspirou, como se contivesse a ansiedade. Sonhei que o estado dela piorava. Acho que temos que conversar. Júlio não respondeu de imediato. Carla colocou o celular sobre a mesa com a tela para baixo, como se o tivesse deixado ao acaso, mas na verdade havia apertado o botão de gravar havia algum tempo. Carla, disse Júlio com a voz grave, eu estou muito estressado agora. Não complique mais as coisas para mim. Justo naquele tom, Carla soube que havia tocado a ferida.
Querido, se algo acontecer com a sua mãe, não será culpa minha, será? O corpo de Júlio se enrijeceu. O que você quer dizer? O Sheik, disse Carla, prendendo a respiração e fazendo com que suas palavras soassem naturais. É que me dá medo que você interprete mal. Júlio puxou uma cadeira e se sentou. Sua atitude passou de defensiva a cautelosa. Você disse que ela mesma bebeu, ele disse. Sim, respondeu Carla suavemente. Mas você, ultimamente, parece diferente, querido. Me dá medo que você esteja escondendo algo. Carla leu essa mudança. Sabia que Júlio estava se debatendo entre falar ou não. A pressão de seu plano, o estado de Dona Lúcia, tudo o estava frustrando cada vez mais. E uma pessoa frustrada frequentemente comete erros verbais. Carla disse lentamente. Às vezes você pensa demais. Carla não respondeu. Limitou-se a olhá-lo, fingindo esperar uma explicação, embora na verdade estivesse preparando cada segundo daquela gravação como prova. O importante, continuou Júlio, é que não criemos novos problemas. O de ontem já me causou problemas suficientes. Tudo deveria ter saído conforme o plano. Essa frase, conforme o plano, ficou registrada no instante na gravação. Seu coração batia forte, mas seu rosto permanecia sereno. Querido, que plano você tem? Perguntou Carla, fingindo confusão. Júlio se deu conta imediatamente de que havia falado demais. Não, eu quero dizer, bom, o plano financeiro, o plano familiar, essas coisas. Levantou-se rapidamente, bebeu água e saiu da cozinha sem continuar a conversa. Mas para Carla, suas palavras já haviam sido suficientes, incompletas, mas suficientes para demonstrar que Júlio estava realizando algo que ele chamava de o plano. Depois que Júlio entrou no banheiro, Carla pegou o celular e interrompeu a gravação. Salvou-a com um nome ambíguo, como áudio 10A. Em seguida, dirigiu-se à geladeira e verificou se as amostras de shake estavam seguras. Após se assegurar de que tudo estava em seu lugar, deu-se conta de uma coisa. Ela havia começado a se mover, havia começado a reunir provas, havia começado a planejar seus passos. Mas o mais importante era que havia começado a contra-atacar, e a partir daquele momento não havia volta. Se Carla quisesse sobreviver, tinha que pensar continuamente vários passos à frente de Júlio. Agora a casa havia se transformado em um silencioso campo de batalha. Naquela tarde, o ar na sala da casa de Carla se sentia mais calmo do que horas antes. O pânico pelo repentino desmaio de Dona Lúcia havia passado, e agora o ambiente começava a se tranquilizar. O médico que a havia examinado por videochamada disse que o estado de Dona Lúcia era estável e que se devia apenas à exaustão física e ao estresse acumulado. Mas, apesar disso, Carla não podia evitar a preocupação. Ela estava sentada em um canto do sofá, observando Dona Lúcia, que abria os olhos lentamente. Suas pálpebras tremeram e, finalmente, ela olhou ao redor. Sua respiração era lenta, como a de alguém que acaba de regressar de uma longa viagem. Sogra! Carla a chamou, quase em um sussurro. Dona Lúcia piscou. Carla, onde estou? Perguntou em voz baixa e rouca. Na nossa casa, sogra. A senhora desmaiou quando ia sair. Eu me assustei muito, respondeu Carla, sem ocultar seu alívio. Dona Lúcia demorou alguns segundos para se lembrar do ocorrido. Massageou as têmporas com uma expressão de profunda confusão. Ai, por que eu desmaiei assim? Murmurou, mais para si mesma. Eu só estava me sentindo um pouco tonta. Carla negou com a cabeça. Sogra, é que a senhora está muito cansada. Desde ontem, eu a notava muito preocupada. Dona Lúcia sorriu debilmente. Um sorriso que parecia mais para tranquilizar os outros do que para consolar a si mesma. Recostou-se no encosto do sofá, inspirou fundo e exalou pesadamente. Desculpa, eu fui um incômodo, ela disse em voz baixa. Sogra, não diga isso, pelo contrário. Sou eu que estou preocupada. A senhora é como uma mãe para mim. O olhar de Dona Lúcia se suavizou. Havia nele calor, mas também tristeza, talvez uma mistura de gratidão e culpa que ela vinha guardando há muito tempo. Após um breve silêncio, Carla decidiu fazer a pergunta que vinha contendo. Sogra, no que a senhora estava realmente pensando? Por que parece tão angustiada? É por causa do Júlio? Diante da pergunta, Dona Lúcia emudeceu. Suas mãos, que brincavam com a borda da manta, pararam. Ela abaixou a cabeça lentamente. Carla, eu guardei muitas coisas para mim.
Talvez eu tenha confiado demais que Júlio mudaria algum dia. Carla engoliu em seco. Mudar, sogra? Dona Lúcia assentiu debilmente. Sim, desde pequeno. Júlio tem sido um menino inteligente, mas sempre teve um traço de caráter que me assustou. A ambição. Não uma ambição saudável, mas essa que o faz sentir que sempre tem que estar acima dos outros. Carla escutava com atenção. Essa informação não a surpreendia totalmente, mas ela não sabia que o caráter de Júlio havia se manifestado desde tão jovem. Antes, continuou Dona Lúcia, se ele participava de uma competição e não ganhava, ficava bravo por dias. Não por decepção com o resultado, mas porque não aceitava que houvesse alguém melhor do que ele. O pai dele dizia que passaria, mas não foi assim. Carla abaixou a cabeça. Alguns incidentes que ela havia vivido durante o namoro com Júlio começavam a fazer mais sentido. A forma como ele tratava as pessoas que considerava inferiores, sua maneira de tomar decisões de forma unilateral, sua necessidade de atenção, tudo parecia provir de uma raiz cultivada por muito tempo. Então a senhora tem sofrido sozinha todo esse tempo? Perguntou Carla em voz baixa. Dona Lúcia esboçou um sorriso, desta vez mais amargo. Se eu disser que tudo isso é culpa minha, provavelmente é verdade. Fechei os olhos vezes demais. Pensava que a ambição dele poderia ser canalizada para uma boa direção, que ele só precisava de um pouco de orientação, mas piorou. Carla continuou lentamente. Sim, Dona Lúcia assentiu debilmente. Principalmente depois da adolescência, ele começou a sentir que sempre tinha que ser superior e na vida adulta aprendeu que podia conseguir qualquer coisa simplesmente se impondo. Um sentimento de amargura roçou o coração de Carla, mas ela manteve a calma. Sabia que não era uma questão de culpar, mas de compreender. Sogra, é verdade que Júlio me fez passar por momentos difíceis, disse Carla suavemente. Mas eu nunca la culpei. Dona Lúcia a olhou sinceramente comovida por essas palavras. Obrigada, minha filha. Sempre temi que você sofresse por causa do caráter dele, mas me dizer isso me tranquiliza. O coração de Carla se encolheu, mas ela sorriu. Se eu for sincera, continuou Dona Lúcia, antes eu desmaiei não só por cansaço. Eu estava aterrorizada com a ideia de que você tivesse que passar de novo pelo que me contou, e eu não queria ser a causa. Carla pegou a mão de Dona Lúcia e a envolveu suavemente. A senhora nunca será a causa. Sempre esteve ao meu lado, e isso é mais do que suficiente. Os olhos de Dona Lúcia se encheram de lágrimas, mas ela as conteve. Você é uma boa moça, Carla. Se Júlio se parecesse com você, nem que fosse pela metade. Eu sinto muito, sogra, mas acho que cada um tem o seu caminho. Júlio também. Eu só espero que algum dia ele se dê conta de que a vida não consiste em ganhar dos outros. Dona Lúcia assentiu. Eu também espero. Fez-se silêncio novamente, mas desta vez se sentiu mais pacífico. Não havia a mesma tensão de antes. Era um momento de compreensão entre duas pessoas que haviam reprimido seus sentimentos por muito tempo. Carla ajeitou a manta de Dona Lúcia e se levantou em silêncio. Sogra, descanse um pouco. Eu vou preparar um chá quente para a senhora. Dona Lúcia sorriu suavemente. Obrigada, minha filha. Enquanto Carla se dirigia à cozinha, Dona Lúcia a seguiu com o olhar. Com os olhos marejados, sentiu um alívio que não experimentava havia muito tempo. Talvez, pensou, fosse a primeira vez que falava de Júlio, com sinceridade, sem medo. E por alguma razão, pela primeira vez, sentiu esperança, não por Júlio, mas por si mesma, por uma vida mais tranquila, sem carregar um peso pelo qual já não podia se responsabilizar. Quando o céu começava a escurecer, Carla chegou à porta de sua casa. A luz da varanda estava acesa, mas o ambiente se sentia mais pesado do que o habitual. Respirou fundo antes de abrir a porta, tentando se recompor depois da longa conversa com Dona Lúcia, que a havia deixado emocionalmente esgotada. Ao entrar, a casa estava em um estado de ordem impecável, arrumada demais. As cadeiras da sala pareciam dispostas com precisão milimétrica e o controle remoto da televisão estava colocado na vertical sobre a mesa. E Júlio estava sentado no sofá, com a coluna reta e as mãos entrelaçadas sobre o peito. Sua própria postura parecia um sinal de que ele a estava esperando. Não uma espera tranquila, mas uma espera com algo mais sombrio.
O olhar de Júlio se ergueu lentamente quando Carla fechou a porta. Você chegou tarde, ele disse secamente. Não estava bravo, mas sim frio. Carla engoliu em seco. É que a sua mãe desmaiou, e por isso... Ela desmaiou? Júlio a interrompeu. Suas sobrancelhas se arquearam levemente, mas não por preocupação, mas mais por uma curiosidade cheia de suspeita. Você me disse que ia acompanhá-la para casa, não que ela tinha desmaiado. Carla abriu a boca, mas as palavras ficaram presas. Júlio já tinha preparado uma série de perguntas. Ela via isso em seu olhar. Quer dizer, ela passou mal de repente, então eu a trouxe para a nossa casa para que descansasse um pouco. Ela já está melhor. Júlio não respondeu de imediato. Olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse sopesando se podia acreditar no que ela lhe dizia. Só com aquela atmosfera, o ar se sentia pesado, como se uma fina manta de pressão tivesse se estendido entre eles. Você parece nervosa, ele disse finalmente. Sua voz era baixa. Está escondendo algo? Carla tentou manter a calma. Não, querido. Júlio sorriu debilmente, um sorriso que nunca aparecia, a menos que ele se sentisse superior aos outros. Você sabe que eu não gosto que você minta para mim, querida. Por que você não me ligou assim que ela desmaiou? Júlio inclinou a cabeça. Ou é que você queria que eu não ficasse sabendo de propósito? O coração de Carla acelerou, mas ela tentou manter o tom de voz estável. Naquele momento, eu não reagi. Eu estava completamente focada em ajudá-la. Além disso, pensei que você estaria ocupado. Júlio se levantou. Seus movimentos eram lentos. Não era uma ameaça física, mas o suficiente para Carla sentir que o espaço ao seu redor encolhia. Pelo contrário, se algo acontecer, você deveria me avisar primeiro, ele disse, aproximando-se. Eu sou seu marido. É normal que eu queira saber o que acontece com a nossa família. Suas palavras soavam razoáveis, mas a pressão que continham era sutil, mas muito clara. A mensagem implícita era evidente. Sou eu quem deve saber de tudo primeiro, e se não for assim, está errado. Carla recuou meio passo inconscientemente. Querido, eu não estou escondendo nada, repetiu em voz baixa. Eu só estou cansada. Cansada? Júlio conteve uma pequena risada. Ultimamente você está cansada com frequência. Carla abaixou a cabeça. Sabia que não era um comentário, mas uma acusação habilmente disfarçada. Júlio examinou seu rosto e depois lançou uma pergunta que a silenciou. Vocês falaram de mim? A pergunta foi aguda. Não foi alta, mas foi como um golpe no peito. Júlio estava agora a apenas um passo dela, perto o suficiente para sentir a tensão no ar. Querido, nós só tivemos uma conversa normal. Uma conversa normal, repetiu Júlio. Sua voz era tranquila, mas igualmente pungente. Eu já a conheço. Minha mãe gosta de exagerar tudo o que tem a ver comigo. Com certeza ela te contou coisas. Não, querido, respondeu Carla rapidamente. Rápido demais. E Júlio percebeu. Desta vez, ele sorriu de forma mais fraca e mais perigosa. Sabe, Carla, eu consigo sentir que algo está errado. Você voltou para casa com outra cara, como se soubesse de algo que eu não sei. Carla suspirou, tentando pensar com clareza. Ela não queria que aquela noite terminasse em uma grande briga. Eu só estou preocupada com a sua mãe. É só isso, querido. Não imagine coisas. Júlio a olhou fixamente por um longo tempo, como se tentasse ler seu pensamento só com o olhar. De acordo, ele disse finalmente, recuando um pouco. Se você diz, eu vou acreditar. Mas Carla sabia que Júlio dizia isso não porque realmente acreditasse nela, mas para fazê-la sentir que continuava sob vigilância. Ele queria demonstrar-lhe que sabia de muitas coisas, embora na realidade não soubesse de nada. Júlio se dirigiu à mesa, pegou um copo vazio e, sem se virar, disse: Amanhã, antes de ir a qualquer lugar, me avise primeiro. Eu não quero que isso se repita. O tom não foi alto, mas sim muito impositivo, como uma nova regra inserida de repente na rotina da casa. Uma regra não discutida, apenas proclamada. Carla apertou os dedos. De acordo, querido. Temos que confiar um no outro, acrescentou Júlio enquanto enchia o copo de água. E para isso, você tem que ser sempre sincera comigo. O ambiente na casa se tornou ainda mais silencioso. A televisão estava ligada sem som e a luz da sala parecia mais nítida.
e Carla ficou no meio do cômodo, com uma sensação cada vez mais sufocante. Júlio voltou a se sentar, mas desta vez ligou a televisão, como se tudo estivesse bem. Venha e se sente, fique um pouco comigo. Carla caminhou lentamente. Cada passo parecia pesado. Sentou-se na extremidade do sofá, mantendo a distância, mas não tão longe a ponto de levantar mais suspeitas. Olharam a tela da televisão sem realmente vê-la. Júlio olhava para ela de soslaio de vez em quando, o suficiente para que Carla não pudesse respirar tranquila. Não houve gritos nem ações extremas, mas a pressão era mais real do que qualquer outra coisa. E naquela noite, pela primeira vez, Carla se deu conta do quão silenciosa pode soar uma casa quando o silêncio está cheio de medo. Naquela manhã, o ar se sentia mais pesado do que o habitual. Carla estava sentada em uma cadeira de espera do hospital, movendo as mãos sem parar, inquieta. Não pelo frio, mas porque sua mente estava cheia de todas as más possibilidades. Não havia dormido bem durante toda a noite. Apenas havia fechado os olhos, alerta para que Júlio não notasse sua mudança de atitude. A amostra de shake que ela havia guardado em segredo foi finalmente analisada no laboratório do hospital com a permissão do Dr. Freitas. E naquela manhã, a haviam chamado para lhe dar os resultados. A porta do consultório do doutor abriu lentamente e o Dr. Freitas saiu, indicando a Carla com um pequeno gesto para que entrasse. Carla se levantou, ajeitou a roupa e entrou com o peito cada vez mais oprimido. A sala era silenciosa e simples. Os prontuários médicos estavam ordenados nas prateleiras e um leve cheiro de álcool medicinal perfumava o ar. O Dr. Freitas estava sentado atrás de sua escrivaninha. Seu rosto era sério, mas não tenso. Parecia mais alguém que escolhe suas palavras com cuidado. Sente-se, senhora Carla, ele disse. Carla sentou-se lentamente. Diante dela havia uma pasta azul já aberta. Nessa pasta, sem dúvida, estavam os resultados que haviam feito o Dr. Freitas ligar especificamente para ela. Doutor, os resultados chegaram? A voz de Carla tremia levemente. O Dr. Freitas assentiu em silêncio. Sim, chegaram. Eu queria explicá-los a você pessoalmente para que não haja mal-entendidos. Foi detectado um componente químico que não deveria estar em uma bebida caseira, ele disse com a voz contida. A quantidade não é alta, mas é suficiente para causar tonturas, náuseas e até mesmo a perda de consciência em algumas pessoas. Carla sentiu um arrepio na nuca. Então, é veneno? O Dr. Freitas não respondeu de imediato. Entrelaçou as mãos sobre a escrivaninha e olhou para Carla com muita cautela. Medicamente, essa substância é classificada como um veneno leve. Uma única ingestão não é fatal, mas é perigosa se administrada repetidamente. Carla sentiu os joelhos fraquejarem. Agarrou-se à beira da cadeira para que não se notasse que tremia. Doutor, e a minha sogra? O desmaio dela foi por causa disso? É muito provável, respondeu o Dr. Freitas. Os sintomas que sua sogra apresentou coincidem com os efeitos dessa substância. Principalmente, como você me contou, depois de beber aquele shake, não é? Carla assentiu debilmente. Sentia a garganta seca. Por um momento fez-se silêncio. Só se ouvia debilmente o som do ar-condicionado. E Carla se atreveu a perguntar. Se o objetivo original era eu, é possível que eu não sentisse os sintomas porque não o bebi? O Dr. Freitas não se surpreendeu com a pergunta. Ele já intuía a direção das preocupações de Carla. Podemos supor que sim, ele disse suavemente. Se alguém lhe preparou essa bebida e você não a ingeriu, não teria apresentado sintomas. Mas, senhora Carla, você não deve tirar conclusões precipitadas. É preciso reunir as provas adequadamente. Carla respirou fundo. Entendido, doutor. Bom, esta é uma cópia dos resultados da análise. Guarde-a bem. Se sentir que ainda não está segura, não a mostre a ninguém. Carla pegou a pasta azul com as duas mãos. Ela se sentia mais pesada do que era na realidade. Dentro não havia apenas um laudo de laboratório, mas a constatação de um fato que ela vinha temendo em silêncio durante todo esse tempo. O Dr. Freitas continuou. Eu sei que a situação pode ser difícil, mas você deve manter a calma. Não haja precipitadamente. Se você pensa em tomar medidas legais, acrescentou o Dr. Freitas, vai precisar de provas contundentes, não só os resultados do laboratório. Guarde também a gravação que me trouxe e a amostra do shake.
E que ninguém saiba que você está reunindo provas? Sua voz continuava profissional, sem sermonear nem se deixar levar pelas emoções. Falava como um médico que quer se assegurar de que sua paciente está a salvo, tanto física quanto mentalmente. Senhora Carla, ele disse de novo, mais suavemente, você se sente segura em casa? Diante dessa pergunta, Carla emudeceu. Queria responder que sim, mas a realidade era outra. Desde aquela noite em que Júlio começou a mostrar uma suspeita excessiva sobre cada um de seus movimentos, ela não havia se sentido segura. Às vezes não, respondeu Carla em voz baixa. Isso é o mais importante agora, disse o Dr. Freitas. Sua ansiedade poderia fazer com que a pessoa com quem você vive suspeite, haja com normalidade. E se a situação piorar, entre em contato comigo. Como seu médico de família, eu a ajudarei no que puder. Essa frase não foi uma promessa heróica nem um resgate dramático. Foi simplesmente o compromisso profissional de um médico que se mantinha dentro dos limites de sua função. Carla assentiu, sentindo-se levemente reconfortada. Obrigada, doutor. Eu agradeço muito toda essa ajuda. Acalme-se, senhora Carla, para não se pôr em perigo. Carla se levantou, respirou fundo e guardou a pasta azul em sua bolsa antes de se aprumar. Quando abriu a porta do consultório, sentiu uma emoção diferente em seu interior, uma mistura de medo, alívio e uma coragem que nascia de uma realidade amarga. Ela saiu do consultório e, pela primeira vez desde que tudo isso começou, soube de uma coisa com certeza. A verdade já não era uma conjectura. Agora ela tinha a prova em suas mãos, e o próximo passo devia ser dado com muito cuidado. Naquela tarde, o céu parecia melancólico, como se acompanhasse o estado de ânimo de Carla, que estava sentada em seu quarto, olhando a pasta azul com os resultados do laboratório. A luz do sol mal se esgueirava pelas frestas das cortinas, deixando o quarto às escuras e cheio de uma pressão inexplicável. Pela primeira vez desde que vivia com Júlio, aquele quarto parecia um lugar estranho. Ela fechou lentamente a pasta e a deixou sobre uma pequena escrivaninha em um canto do quarto. Bem ao lado estava o celular com a gravação da conversa de Júlio, a que ela havia gravado em segredo há algumas noites, e na gaveta de baixo ela guardava a apólice de seguro em seu nome. Se algo lhe acontecesse, uma enorme quantia de dinheiro iria parar automaticamente em Júlio. Essas 3 provas, a gravação, os documentos e os resultados da análise, eram a base das ações que ela iria tomar. Carla repassou todos os documentos de novo, assegurando-se de que tudo fosse perfeito. Sabia que um só erro poderia arruinar todo o plano, ou pior ainda, colocá-la em um perigo ineludível. Ligou o celular e voltou a escutar a gravação da voz de Júlio. Cada frase que ouvia a arrepiava. A voz de Júlio era fria, calculista e não mostrava nenhum remorso. A frase, só tenho que esperar o momento oportuno, ressoava em seus ouvidos como um lembrete de que o tempo não estava ao seu lado. Carla desligou a gravação. Não queria escutar mais, mas tinha que se lembrar de tudo. Pegou uma pequena nota que havia escondido atrás das dobras da cortina. Ali, ela havia anotado alguns pontos-chave. A hora em que Júlio havia falado com alguém por telefone, o momento em que sua atitude havia mudado, a tentativa do shake, e o momento em que Dona Lúcia havia desmaiado. A nota não era um simples resumo, mas uma cronologia que seria uma prova contundente se mais tarde Carla a apresentasse às autoridades. Mas ainda não era o momento, ainda não. Carla tinha que esperar o momento adequado, quando Júlio não tivesse oportunidade de dar a volta por cima na situação. Ao entardecer, Carla saiu do quarto com uma atitude normal. Ela havia aprendido a manter sua expressão neutra, mas tranquila, como se não estivesse escondendo nada importante. Júlio, que estava assistindo à televisão na sala, virou-se imediatamente quando Carla passou. Você ficou o tempo todo no quarto? Perguntou Júlio com uma voz que soava leve, mas Carla pôde detectar a falsidade por trás. Sim, é que eu estava cansada, respondeu Carla, com um pequeno sorriso. No hospital, também não descansei bem. Júlio assentiu e voltou a olhar a tela da televisão. Amanhã você não trabalha? Por enquanto não. Tenho que resolver algumas coisas relacionadas à minha mãe. Ele murmurou. Essa breve resposta foi o que deu a Carla a certeza de que Júlio vigiava cada um de seus movimentos.
Mas, estranhamente, ele não perguntou mais nada, como se quisesse se assegurar de que Carla não suspeitava de seu plano. Carla se dirigiu à cozinha e fingiu preparar uma bebida. Na realidade, ela só queria observar o comportamento de Júlio de longe. Após dias de tensão, ela havia começado a reconhecer um padrão. Quando Júlio ficava muito tempo em silêncio, significava que estava planejando um novo passo. Mas naquela noite, o rosto de Júlio estava muito relaxado, relaxado demais. E isso foi precisamente o que a pôs ainda mais em alerta. Ela voltou para a sala com um copo de água. "Querido, você quer água?" perguntou com a voz normal. "Não", respondeu Júlio sem se virar. Cada pequena interação daquela noite, Carla agravou em sua memória. Tinha que fazer Júlio sentir que tudo transcorria com normalidade, que ela continuava sob seu controle, que continuava sendo a mulher que não suspeitava de seu marido. Mas a realidade era que ela estava planejando uma guerra invisível e estava decidida a vencê-la. À medida que a noite avançava, Carla voltou a entrar no quarto, acendeu a luminária de mesa e respirou fundo. Diante da gaveta, havia uma pequena bolsa que ela havia preparado especialmente para guardar todas as provas. Com cuidado, colocou os resultados da análise da pasta azul, a gravação de voz guardada em um pendrive, a apólice de seguro e a nota com a cronologia que havia escrito. Ela escondeu a bolsa sob um monte de roupa velha que Júlio quase nunca tocava. "Isto não é suficiente", Carla sussurrou para si mesma. Pegou o celular e ativou configurações de bloqueio adicionais, um novo PIN, um novo padrão e os arquivos de prova ocultos em uma pasta secreta. Inclusive fez um backup em um e-mail ao qual só acessava de um lugar seguro. Não podia correr nenhum risco. O grande plano de Carla era simples, mas muito meticuloso. 1. Reunir provas perfeitas. 2. Esperar que o estado de Dona Lúcia se estabilizasse para que ela pudesse ser uma testemunha-chave. 3. Apresentar todas as provas às autoridades quando Júlio não estivesse em casa. 4. Assegurar-se de estar em um lugar seguro antes que Júlio se desse conta de tudo. Anotou cada passo em um pequeno papel, rasgou-o em vários pedaços e o jogou no lixo do quintal. Não devia sobrar nenhum rastro. Perto da meia-noite, Carla ouviu os passos de Júlio se aproximando, apagou rapidamente a luminária de mesa e se deitou, fingindo dormir. A porta do quarto abriu lentamente. Júlio ficou na porta, observando Carla. Sua respiração era silenciosa, mas se sentia como uma vigilância. Carla manteve o ritmo de sua respiração estável. Conseguiu não mover um músculo. Após alguns segundos que pareceram uma eternidade, Júlio fechou a porta e se afastou. Naquele momento, Carla abriu os olhos. Sabia que o momento estava próximo. Faltava um passo para que a verdade viesse à tona. E ela tinha que se assegurar de que Júlio não tivesse tempo de se dar conta de que estava caindo em uma armadilha. Naquela manhã, a casa estava mais silenciosa do que o habitual. Carla se levantou cedo, não por ansiedade, mas porque hoje era o ponto final de uma longa jornada que ela havia percorrido em silêncio. Todas as provas estavam preparadas em uma pequena bolsa que ela havia guardado sob a cama durante a noite. A gravação, os resultados da análise, a apólice de seguro e a nota cronológica estavam ali, ordenados e perfeitos. Parou um momento em frente ao espelho, assegurando-se de que seu rosto não mostrava medo. Hoje ela tinha que parecer o mais serena e firme possível. Acontecesse o que acontecesse, não podia fraquejar. Quando saiu do quarto, Júlio estava sentado na sala de jantar olhando a tela de seu celular. Seu rosto não mostrava nenhuma suspeita, ou talvez estivesse seguro demais de que tudo continuava sob seu controle. "Querido." Carla o chamou com a voz serena. Júlio se virou. "Sim, o que houve?" "Temos que conversar." O tom de Carla desta vez era diferente, mais firme, mas sem despertar suspeitas. As sobrancelhas de Júlio se arquearam levemente. "Sobre o quê?" "Diante da sua mãe", respondeu Carla. Júlio silenciou por um momento como se estivesse pensando. "Sobre a minha mãe? Por quê? O que está acontecendo?" "Sim, e também sobre aquele sheik." O peito de Júlio subiu e desceu um pouco mais rápido, mas ele tentou parecer tranquilo e sorriu levemente. "Deixe isso para lá, Carla. Isso já passou." "Não, querido", respondeu Carla, olhando-o diretamente. "Eu tenho provas."
Ao ouvir a palavra provas, o rosto de Júlio mudou. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele pareceu realmente surpreso. Mas Carla não lhe deu tempo para pôr desculpas. Virou-se para o quarto de Dona Lúcia e Júlio não teve outra opção senão segui-la. Dona Lúcia ainda parecia fraca, mas podia se sentar na cama. Quando Carla entrou, ela sorriu levemente, mas o sorriso desapareceu ao ver Júlio entrar a poucos passos atrás. — O que está acontecendo? Perguntou Dona Lúcia em voz baixa. Carla sentou-se ao lado dela, abriu a pequena bolsa que levava e, sem palavras grandiloquentes, tirou as provas. Uma por uma, colocou os resultados da análise da pasta azul sobre os joelhos de Dona Lúcia. O pendrive com a gravação da conversa de Júlio, ela deixou sobre uma mesinha, desdobrou a apólice de seguro, mostrando a página suspeita. Júlio ficou de pé, rígido, a poucos passos deles. — Carla, você não pode suspeitar assim levianamente. — Eu não suspeito levianamente, respondeu Carla. Tudo isso são provas. Dona Lúcia pegou a pasta azul com as mãos trêmulas, leu umas poucas linhas e seu olhar mudou para um de surpresa, dor e incredulidade. — Júlio, isto é verdade. Júlio abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Carla continuou com a voz tranquila, mas clara. — Sogra, esse veneno não foi um acidente, foi planejado. O objetivo era eu, só que a senhora o bebeu primeiro. Dona Lúcia tapou a boca para conter um soluço. Virou-se para o filho, com o olhar de uma mãe que parecia mais ferida do que por qualquer palavra. — Responda, Júlio. O que significa tudo isso? Você de verdade tentou fazer mal à sua esposa? Júlio respirou com dificuldade. Seu rosto ficou pálido. Ele massageou a testa como se tentasse negar tudo. Mas quando Carla colocou a gravação de seu celular e a voz de Júlio, falando claramente do plano e do momento oportuno, preencheu o quarto. Já não havia lugar para mentiras. Ele abaixou a cabeça. Seus ombros afundaram como alguém que já não pode negar uma realidade que aponta diretamente para ele. — Eu não pude evitar, mamãe, disse Júlio em voz baixa. Eu precisava do dinheiro. Tinha que terminar tudo rápido. — Você não pôde evitar. Dona Lúcia o interrompeu com a voz aguda, embora fraca. — Que tipo de filho você é? O dinheiro é mais importante do que a vida da sua esposa? Júlio tapou o rosto com as mãos. Eu não sabia o que fazer. Carla o olhou sem um ódio desmedido. Havia tristeza, uma sensação de perda, mas não uma raiva explosiva. Ela já havia passado por essa fase nas últimas semanas. Agora só restava a firmeza para salvar a si mesma. — Querido, disse Carla em voz baixa, escute bem isto. Eu já não vou morar nesta casa. Eu preparei tudo. Eu quero recuperar a minha vida e a minha segurança. Júlio olhou para Carla com os olhos avermelhados. Quis se aproximar, mas a expressão de Carla o deteve. Não era ódio, mas a clareza de que já não havia nada a consertar. — Carla, eu posso explicar tudo? Ele suplicou. — Não, querido, respondeu Carla com a voz suave, mas firme. Há coisas que não podem ser consertadas só com explicações. Dona Lúcia chorou. Não de dor, mas pela realidade de que seu filho havia se transformado em alguém que ela já não reconhecia. — Júlio, você me envergonha. Carla se levantou, guardou suas coisas na bolsa, assegurando-se de que todas as provas ficavam bem fechadas. Júlio deu meio passo em direção a ela, mas parou quando Carla levantou levemente a mão em sinal de basta. — Eu vou apresentar estas provas às autoridades competentes, ela disse. Mas antes eu vou embora. Eu preciso de um espaço para respirar. Ninguém a deteve. Carla saiu do quarto, saiu da casa e quando a porta se fechou às suas costas, sentiu como se estivesse tomando a primeira lufada de ar depois de ter ficado muito tempo debaixo d'água. O céu, ao contrário da tensão que se vivia dentro da casa, parecia limpo. A brisa da tarde acariciou suavemente seu rosto, como se a parabenizasse pela coragem de dar um passo difícil, mas importante. Ela sussurrou para si mesma. Às vezes, é preciso ter a coragem de deixar para trás o que quase nos matou para poder reencontrar a vida que Deus nos guardou. Com passos firmes, Carla deixou para trás seu passado e abriu a porta para um futuro mais pacífico. Na vida, a honestidade sempre encontra seu caminho, e a coragem de escolher a própria segurança é a maior forma de gratidão pela vida que nos foi dada. Fico muito feliz que você esteja aqui e que eu possa compartilhar minha história com você. Se você gostou, mostra isso curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal.
Vamos ver quantos somos. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo e que horas são aí. Eu fico super curioso para saber de onde toda essa gente querida me acompanha. Se quiser me apoiar um pouco mais, você também pode mandar uma pequena contribuição. Todo dia eu trago novas histórias de vida só para você. E agora vão aparecer 2 das minhas histórias mais populares na tela para você escolher o que assistir.